Amigos do portal Rádio Cidade de Santo Ângelo. No dia 19 de setembro de 2018, na história deste município, uma notícia nos pega de surpresa, que é, na verdade, o passamento do Dr. Pedro Osório do Nascimento. Dr. Pedro Osório do Nascimento nos deixa, neste momento, dentro da história da nossa cidade, do nosso município, conhecidíssimo caudilho jurídico, um dos fundadores da Universidade de Santo Ângelo. E aqui está, ao meu lado, um sobrinho do ente querido, Dr. Pedro Osório do Nascimento, que é o nosso colaborador, apresentador do telejornalismo, o Dr. Silvano Adroaldo do Nascimento Saragosso. O que a gente transmite ao senhor e aos familiares as mais sentidas condolências pelo passamento do ilustre Dr. Pedro Osório. Dr. Silvano, boa noite. Boa noite, os ouvintes do portal Rádio Cidade S.A. Dr. Pedro Osório do Nascimento e Silva, homem da mais estimada, honrada e capacidade estirpe, que nos leva a sentir um tanto a sua partida. Pedro Osório do Nascimento e Silva, filho do coronel Militão, da dona Ermelinda do Nascimento e Silva, fazendeiros de ilustre história dos nossos campos missioneiros. O Dr. Pedro Osório criou-se nas fazendas pelas bandas de Tupanciretã, desde criança. Ele que é irmão do meu avô, Osvaldo do Nascimento e Silva, a minha mãe, Diva do Nascimento e Silva, filha do Osvaldo, era sobrinha do Dr. Pedro Osório do Nascimento e Silva. E se criaram nas fazendas as criações de gado. Qual era a localidade, doutor Silvano? É pelos campos de Tupanciretã e pelos campos do 4º distrito de Santo Ângelo. O doutor Pedro Osório, desde cedo, tinha inclinação aos estudos, homem estudioso, de um raciocínio privilegiado, um QI elevado, jovem ainda deixou o campo e partiu para a capital para estudar. E acabou sendo, Jairo, sargento da Força Aérea Brasileira. Veja só. Depois, Pedro Osório dedicou-se ao estudo do direito e acabou se tornando um dos maiores causídicos do Brasil. Professor emérito no ramo do direito, Cidadão santo-angelense, conhecedor profundo da ciência do direito, professor na IESA, professor na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e advogado brilhante. Dr. Pedro Osório é advogado brilhante, que ajudou muitos acadêmicos, que ajudou muitos profissionais do ramo do direito e que acompanhou, nos seus mais de 90 anos, passo a passo a história do crescimento econômico, do desenvolvimento social, político, cultural, educacional da capital das missões, da região missioneira e do estado do Rio Grande do Sul. Ele que virou uma espécie de jurisconsulto, na medida em que muitos advogados, não só do Rio Grande do Sul, mas do Brasil inteiro, não raras vezes procuravam o Dr. Pedro Osório para socorrer-se quando tinham dúvidas na área do direito. Essa história é fantástica, né? E o doutor Pedro Osório, ele deixa, na verdade, um legado.
Sim, doutor Pedro Osório, sem dúvida nenhuma, deixa um grande legado. É um homem que escreveu muitas coisas, né? que escreveu muitas coisas importantes, muitos ensaios, muitas teses, muitos acompanhamentos de mestrados, doutorados, pós-graduações, foram acompanhadas e orientados pelo doutor Pedro Osório do Nascimento e Silva. E na questão política, ele acompanhou os grandes momentos aí, em várias décadas de desenvolvimento da política e da economia nacional. Foi vereador, sim, e um dos brilhantes vereadores que fez parte da nossa egrégia e histórica Câmara de Vereadores de Santo Ângelo. E o doutor Pedro Osório do Nascimento e Silva, Jair, ele é parente, se não me engano, é primo do doutor Augusto do Nascimento e Silva, que foi deputado estadual. O doutor Augusto do Nascimento e Silva era chamado aqui por segmentos da sociedade, aquela época, de o pai dos pobres, dado a sua estirpe de político muito solidário, fraterno e muito voltado para o desenvolvimento, para a área agrária, para a área agrícola, para o agronegócio, mas também muito preocupado com a questão social. E é justamente do social, do seu trabalho social do Dr. Augusto Nascimento e Silva, que vem este apelido que lhe deram, este jargão, este codinome que dá de o pai dos pobres. Eu que fui vereador, muitas vezes me perguntavam, mas tu é parente do doutor Augusto Nascimento e Silva? Eu digo, sim, sou parente. A minha mãe era prima, segundo o doutor Augusto do Nascimento e Silva. Mas como que tu é de outro partido? Eu digo, porque a democracia permite que a gente seja de outros partidos. Agora, o que nós temos em comum é a luta pelo social. Essa nós temos em comum, né? E o doutor Pedro Osório sempre esteve linkado às coisas públicas, mas muito como conselheiro, como mediador. Eu ia chegar né? nesse como mediador, como conselheiro. Esse ponto né? que você está abordando, como mediador, conselheiro. E eu sou uma testemunha de que, ao longo dos anos, você acaba trabalhando, assessorando homens públicos, Sim. prefeitos, né? E os prefeitos, muitas vezes, vários prefeitos, mandavam chamar o doutor Pedro Osório quando Sim. tinha um assunto de suma importância. Vários. Tu pega... De decisões que o homem público tem que tomar, e muitas vezes ele se Você socorre. socorreu ali com o doutor Pedro Osório. Sim, eu me lembro de alguns. José Alcemides de Oliveira, Carlos Wilson Xerez, Carlos Wilson Leone das Xerez, Ribas. Leone das Ribas, José Lima Gonçalves, Adroaldo Mosquer Loureiro, Eduardo Loureiro. E olha, todos os prefeitos que me vêm à memória desde o tempo em que eu me lembro participar da vida pública em Santo Ângelo, sempre tiveram uma palavra com o doutor Pedro Osório do Nascimento e Silva, que é lá dos tempos do Ed Borges. Sim, Né? deputado Ed Borges. O Pedro Osório que veio das velhas casas. Outra peculiaridade do doutor Pedro Osório, ele era um estudioso da história das missões. Gostava muito. Que nem eu. E muitas vezes, aqui na Praça Pinheiro Machado, no nosso centro histórico, muitas vezes, sábado pela manhã, domingos pela manhã, eu dialoguei com o tio Pedro, sentado aos bancos da praça, sobre a nossa saga missioneira. Ele era, como eu, um apaixonado por esta saga, por essa lendária, fantástica e maravilhosa história, exemplo para toda a humanidade que se viveu aqui nas missões. E ele me contava muitas coisas. Ele e o professor Bindé. Sim. Lembra do professor Bindé? Claro. Muitas vezes conversei... Sabe que eu fui funcionário do professor Bindé? Fui funcionário dele. Muitas vezes Então conversei... você ia falar do cavalo. Só um pouquinho. Muitas vezes eu conversei com o Bindé e com o Pedro Osório
sobre essas questões da história missioneira. E uma vez o doutor Pedro me disse, olha, guri, tu tem uma estirpe bem missioneira. Tu herdou as coisas do campo da tua família, do Nascimento e Silva, do teu avô, do teu bisavô, da tua mãe. E tu herdou também a veia artística da música desta família. Porque o doutor Pedro Osório era grande gaiteiro. Gostava da gaita. Tocava muita gaita. E o doutor Pedro Osório do Nascimento e Silva é parente do Luiz Carlos Borges do Nascimento e Silva. E é o Luiz Carlos Borges. Que é o grande Luiz Carlos Borges. Da música nativa? Que era um sim, exatamente. Santa Rosa, né? Agora está em Porto Alegre. Que eram lindeiros nas fazendas lá para fora, as famílias. E o doutor Pedro Osório era tio do Manuelito Nascimento e do Moacir Nascimento. Entendeu? E o filho dele, o que eu sempre chamei de Grilo, o Grilo, sim, né? É um grande tocador de violão clássico. Então essa questão da arte, do gosto pelas tradições, pelo nativismo e pela história das missões, pela história do Rio Grande, esta veia tradicional de campo, do gauchismo, etc, etc, eu trouxe daí da família. Dessa vertente. A história do cavalo. Tu ia falar do história cavalo. do cavalo. Mas o Pedro Osório me disse uma coisa, disse assim, sabe, guri, tu tem uma veia, além dessa, que é uma veia guerreira. Eu não tenho certeza se o teu espírito, porque o Pedro Osório, ele estudava muito e aprofundava o espiritualismo, a espiritualidade. Né? Ele aprofundava e era estudioso desse assunto das espiritualidades, como eu sou estudioso da espiritualidade. Ele disse, eu não sei bem, Saragossa, eu te analiso a tempo, se tu é um padre jesuíta reencarnado, se tu é um Guarani reencarnado, mas tu tem muito de minuano. Nunca me esqueço disso. E a história do cavalo é para encerrar este momento, porque contar um pouco da história. Para mim, sinceramente, não é um momento de tristeza. Também é um momento de alegria, né? Privar-nos da presença do tio Pedro sempre fica uma lacuna. Mas é uma alegria pelo grande homem que foi, que continua sendo no além, e pelo legado que nos deixa, né? E o tio Pedro me contava, e a mamãe me contava, que a mamãe saiu da fazenda com 17 anos, quando casou com meu pai, Valdomiro da Silva Saragossa, que meu bisavô, o Coronel Militão, meu bisavô, grande fazendeiro, grandes fazendeiros, grandes propriedades de terra que foram, e fazendas e campos, e de inumeráveis cabeças de gado, foram muito grandes na área da agropecuária, a família do Nascimento e Silva. Que o meu bisavô, Coronel Militão, tinha um cavalo preto de estampa admirável, reconhecida na região, a estampa e o pedigree daquele cavalo chamado Orochinol. Cavalo preto. Não sei o porquê. Diz que o Rochinol era cavalo de lei, como você diz, né? Então, que era o cavalo orgulho da fazenda do Nascimento e Silva. Então, eu concluo essa homenagem, esse registro sobre a passagem... O seu Pedro está deixando esse mundo terreno numa data histórica. Numa data que histórica. É uma semana... Eu encerro este pequeno registro homenageando o tio Pedro, esse grande cidadão missioneiro, santo-angelense, gaúcho de brava estirpe, dizendo-lhe que certamente, tio Pedro, o senhor molhou a perna e agora, num UPA, montou de a cavalo em pelo no Rochinol, cavalo do vovô Militão. Hoje é dia 19 de setembro, vai dar umas galdeiradas por aí, e amanhã, dia 20 de setembro, vai para a estância. Parte para a estância de São Pedro, para a eternidade. Vai em paz, meu galo missioneiro.